Saudação cordial a você que nos acompanha em mais este culto. Hoje é um dia muito especial para, vamos dizer, a comunidade evangélica do mundo todo que celebra o Dia da Bíblia e muito especialmente para a nossa congregação que festeja mais um ano desde a primeira pregação lá de 1933. 87 anos de proclamação da palavra. Certamente a gente não consegue fazer a conta de quantas pessoas foram tocadas por essa palavra aqui. Então, por isso é um dia, assim, de muita gratidão, de muito louvor e de muito agradecimento. Nos juntamos ao salmista e dizemos, de fato, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Felicíssimo, contentíssimo, tempo santo de Natal, amor profundo salvou o mundo, alegrai-vos, alegrai-vos, ó cristãos. Felicíssimo, contentíssimo, tempo santo de Natal. O Rei da Glória trouxe a vitória. Alegrai-vos, alegrai-vos, ó cristãos. Felicíssimo, contentíssimo, tempo santo de Natal. Coros divinos cantam seus hinos. Alegrai-vos, alegrai-vos, ó cristãos. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, Celebremos o rochedo de nossa salvação, porque o Senhor é o Deus supremo. o grande Rei acima de todos os deuses. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo de seu pasto e ovelhas de sua mão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus nos enviou o seu Filho naquele primeiro Natal para que o mundo fosse salvo por ele. O sangue de Jesus verdadeiramente nos purifica de todo o pecado. Quem nele crê não é julgado, mas recebe o perdão e a vida eterna. Por isso quero convidar vocês a confessarmos os nossos pecados e com confiança pedirmos perdão a Deus. Perdão dos meus pecados, a paz de coração, a vida e a alegria devo a ti, meu bom Deus. Triste Senhor, sem ti o mundo é sem alegria, sem a fé e sem amor. Sozinho estou
Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, teve compaixão de nós e entregou seu Filho unigênito para que morresse por nós e, por amor de seu nome, nos perdoou todos os nossos pecados. E aos que creem em seu nome, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus e lhes prometeu o seu Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo. Concede, ó Senhor, a todos nós. Amém. Quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém, parecia que estávamos sonhando. Como rimos e cantamos de alegria. Então as outras nações disseram: O Senhor fez grandes coisas por eles. De fato, o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. Ó Senhor, faze com que prosperemos de novo, assim como a chuva enche de novo o leito seco dos rios. Que aqueles que semeiam chorando façam a colheita com alegria. Aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear. Voltarão cantando, cheios de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita. Glória seja ao Pai, glória seja ao Filho, glória seja ao Espírito, agora e sempre. Amém. Que aqueles que semeiam chorando, façam a colheita com alegria. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade. Senhor, tem piedade. Senhor, tem piedade de nós. Senhor Jesus Cristo, pedimos que ouças as nossas orações e ilumines as trevas dos nossos corações pela tua graciosa visitação. Pois tu vives e reinas com o Pai e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Ó Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei me amas, estás presente a me cercar em todo tempo. Eu sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Tu és meu guia, meu protetor, tua mão me firma, eu sei.
sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Eu sei que amas, eu sei que foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Fui ali pela fé, onde os olhos abri e salvo me alegro. Acompanhe agora as leituras indicadas para este terceiro domingo de Advento. A leitura para o dia de hoje está em Isaías, capítulo 61, versículos 1 a 4 e depois versículo 8 a 11. É a leitura do Antigo Testamento. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia e eu vou ler aqui. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares anteriormente destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio a iniquidade do roubo. Em fidelidade lhes darei a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. A posteridade deles será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos os que virem reconhecerão que eles são família bendita do Senhor. Tenho grande alegria no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto de justiça. Como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor diante de todas as nações. Até aqui. A leitura da epístola para este terceiro domingo de Advento podemos encontrar na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16 a 24, onde está escrito: Estejam sempre alegres, orem sem cessar. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito,
Não desprezem as profecias. Examinem todas as coisas, retenham o que é bom, abstenham-se de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que os chama, o qual também o fará. Até aqui a leitura da epístola. A leitura do Santo Evangelho para hoje será conforme as palavras do apóstolo João, capítulo 1, versículos 1 até 9, depois do 19 até o 28. Assim está escrito: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: Quem é você? Ele confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. Diante disso lhe perguntaram: Quem é você então? Você é Elias? Ele disse: Não, não sou. Então perguntaram: Você é profeta? Ele respondeu: Não, não sou. Disseram-lhe então: Diga quem é você para podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que você diz a respeito de si mesmo? Então ele respondeu: Eu sou a voz que clama no deserto, endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram do grupo dos fariseus, e perguntaram a João: Então por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias e nem o profeta? João respondeu: Eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Nós confessamos a nossa fé nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Sentinela, vai-se a noite, que
mensagem singular. Sentinela das fulgores, podem bênçãos predizer. Sim, o brilho desta estrela, novos tempos vem trazer. Vivos dias, novas eras, tudo novo vai no céu. Para todos neste mundo, quando brilha o seu vencer. Sentinelas, nasce o dia, foge a noite, tudo é luz. Vai-se a treva, cessa o medo, já nos falam de Jesus. Amoroso desde o berço, ao triunfo lá na cruz. Com sua graça nos liberta, para a glória nos conduz. Amigo e amiga, no dia 10 de dezembro de 1933 aconteceu o primeiro culto no bairro Petrópolis, lá numa casa na rua Caju, que deu origem à comunidade da Cruz. Esse culto aconteceu a pedido de uma senhora que tinha participado de um culto lá no cemitério luterano, oficiado pelo Dr. Kuntzmann, naquele mesmo ano. Apareceram 13 pessoas do bairro Petrópolis, 4 visitantes da congregação Cristo, e aquela senhora que fez o pedido não apareceu e nunca se ficou sabendo quem foi ela. Mas o seu pedido foi atendido e no dia 10, então, de dezembro, a comunidade celebrou 87 anos da proclamação da palavra. O que eu queria dizer é que quando a palavra de Deus é anunciada, as coisas acontecem. É possível imaginar quantas pessoas foram tocadas e alcançadas pelo Salvador Jesus através do trabalho dessa congregação nesses anos todos? Sua palavra, o perdão dos pecados em Cristo, os irmãos na fé, o conforto na hora da dor, a palavra esperança no momento de luto, tudo, enfim, que a congregação alcança as pessoas quando tem a palavra de Deus. Então, neste domingo dedicado à Bíblia, eu tomo uma palavra que pode colocar como tema do título o ungido do Senhor. Só que aí a gente tem que dar um pulo para o momento em que Jesus é adulto, já iniciou o seu ministério, está realizando muitos milagres e a fama dele, por causa desses milagres, se espalhando pela vizinhança. Aí ele retorna para a sua terra natal, Nazaré, e no sábado, como era o seu costume, foi até a sinagoga, que costumava ficar assim aberta 3 vezes ao dia para a oração e a leitura da palavra. Mas no sábado, que era o dia principal, aí era um momento assim bem próprio de culto, que as pessoas também participavam com mais intensidade. Aconteciam 2 leituras nessa celebração dos sábados. Uma era a lei e a outra os profetas. Os responsáveis pelo culto deram a Jesus o livro dos profetas para ele ler. E aí Jesus abriu o livro do profeta Isaías, escolheu um trecho e leu o seguinte: O Senhor me deu o seu Espírito. Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a libertação aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. A versão na nova linguagem de hoje.
Jesus fechou o livro, entregou para o ajudante da sinagoga e se sentou. Lucas, que registra esse fato, diz que os olhos de todos ficaram fixos em Jesus. Então ele disse: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Vejam só, no culto, quando a palavra é anunciada, as coisas acontecem. É palavra de Deus, palavra viva, que não fica escondida num livro morto. Vê-se isto no acontecimento que Lucas registrou. E ali, depois de, vamos dizer, anos, meses, semanas em que o pessoal se reunia e lia a palavra bíblica, agora, nesse momento, uma coisa se concretiza diante dos olhos de todos e se cumpre uma promessa que Isaías tinha registrado. Assim são as Escrituras, elas se cumprem inteiramente. A Bíblia, a própria Escritura, falando de si, garante: os céus e a terra passam, mas a palavra de Deus permanece. Então agora a gente pode voltar de novo e retornar até esse ponto em que o evangelista João fala. Ele conta a história do Natal de um ângulo assim bem diferente dos outros evangelistas. Ele inicia o grande mistério da encarnação lá na eternidade. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Diz também que todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. E aí João conclui: e o Verbo se fez carne e veio habitar entre nós. João fala de um outro João, o João Batista, e esse é colocado como o precursor do Messias, que veio dar testemunho da verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a toda a humanidade, diz ele. Então Jesus Cristo é Deus que se encarna e vem morar entre nós, assume a nossa humanidade e responde pelas nossas vidas, com todos os nossos erros e nossos limites diante da justiça divina. Assim, o Evangelho todo é o relacionamento com uma pessoa, Jesus Cristo, e não com um conjunto de crenças ou uma lista de normas. Então, numa época em que se precisa, quem sabe, selecionar e fracionar tudo ao nosso redor, é importante que se tenha essa noção mais ampla de um todo, tanto da ligação do Antigo Testamento com o Novo, do que do ser humano como um todo que precisa de um Salvador. E João clama essa voz no deserto, dizendo que a gente tem que estar preparado para esse Salvador. E aí ele aponta: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora eu também quero dizer que Jesus, e aí vamos na sequência, em sua caminhada para realizar a sua obra, ele costumava explicar: eu não vim para chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Ou seja, ele veio para chamar você e a mim, cada um de nós. O nosso chamamento talvez tenha se dado no batismo, quando sequer tínhamos noção alguma do pecado. Mas somos pecadores, perdidos e condenados, diz a Bíblia, que precisam de arrependimento. Então, o chamado de Jesus Cristo é o convite a esse relacionamento com Ele, para andarmos com Ele. Alguém disse assim: não há como seguir Jesus se antes a gente não o conhece como Redentor. Então, depois de conhecê-lo como nosso Salvador, nós nos tornamos seus seguidores, sendo uma espécie de Cristo para os outros. João, lá na sua carta, registra assim: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Por isso eu quero dizer que a fé nos envolve inteiramente. E aí está a grande dádiva da comunidade da cruz. Eu lembro sempre uma palavra do nosso amigo, e que foi pastor e faz história da comunidade da cruz, o pastor Gerhard Grasel. No tempo em que as ONGs estavam em alta, ele costumava dizer assim: a melhor ONG que existe é uma congregação cristã, porque ela tem recado e envolve alguém antes de nascer,
e acompanha essa pessoa até o túmulo, quando então se despede dela. Então, esta é a importância da congregação. E ela, vamos dizer, tem que, na vida de discípulos que nós somos, fazer sempre duas coisas bem importantes. A primeira delas é fazer a gente permanecer na palavra e nos reciclar constantemente nela. Alguém também disse que sem a palavra as pessoas se transformam em massa de manobra, analfabetos religiosos, ignorantes, inaptos para o exercício de uma cidadania. Então, por isso é tão importante aquilo que o luteranismo busca como modelo de comunidade adulta, que é o catecumenato permanente, ou a gente aprendendo e retomando sempre de novo a palavra, porque essa palavra nos ensina o bom senso, tanto em termos políticos quanto religiosos, quando observamos Jesus. O segundo desafio é que nós temos que mostrar esta palavra aos outros. Uma igreja que se esconde não faz sentido. Precisamos ser uma igreja que não se esconde. Então, isto implica em reconhecermos que em Cristo nós fomos escolhidos para ser a sua voz, como diz Isaías, para evangelizar os pobres, anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Então, a vinda do Messias inaugurou esse tempo. E nós, comunidade cristã, somos esse agente que vive e programa a boa nova de Deus. Para concluir, amigo e minha amiga, vejam o que fez uma solicitação anônima no dia de finados. As pessoas se reuniam para lembrar os que já partiram. Deus usa uma pessoa anônima para trazer uma palavra aos que ainda estavam por nascer. Então, como disse no início, quem consegue fazer uma conta das pessoas que foram tocadas e continuam sendo tocadas pela palavra que a comunidade da cruz anuncia? É, portanto, um dia de gratidão, um dia de louvor a Deus, um dia de fato, nos colocarmos diante dele e rendermos. Se olharmos para o passado, a gente pode se juntar ao salmista do dia de hoje e dizer, de fato, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Mas também nós podemos olhar para o momento presente, assim tão complicado e tão difícil, e nos reportar assim para o futuro. E aí a gente verifica que temos a palavra do apóstolo Paulo que diz, estejam sempre alegres, orem sem cessar, em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Jesus Cristo. E olhando para mais longe, a gente caminha na esperança e ouve do apóstolo aquilo que ele disse, fiel é aquele que nos chama, o qual também o fará. Deus os abençoe. Amém. Em Belém há muito tempo alguém nasceu.
possa falar. Necessita sempre Deus o meu viver, e assim o mundo não irá morrer. Lá, 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 Deus é amor. Lá, Deus é amor. Em nossa oração, queremos incluir os aniversariantes dessa semana: a Giovana de Melo Romais, o Jackson von Milan, a Lilian Bonés, a Liane Bonés Gatelli, a Flávia Assunção Heine, Gabriel Mosman Meleri, o Luiz Fernando Fitz, o Rafael Temes Ventura, o Fernando Morassuti Becker, a Sheila Thaís Lidke Neitzel, a Renate Esther Maus, João Manuel Martins da Silva, melhor dizendo, Kate Mariana Schneider, Martim Jansen Bittencourt. Também agradecemos em nome da família Bonés pela recuperação, boa cirurgia e sucesso na recuperação da dona Elisabetta Bonés. Assim nós falamos com Deus em oração. Senhor Jesus Cristo, te somos imensamente gratos por teres vindo como Verbo encarnado e teres providenciado a salvação de todos os povos. As tuas bênçãos se manifestam em nossas vidas diariamente, mesmo em tempos de angústia como os que temos vivido. Assim, te agradecemos pelos aniversariantes desta semana, que a tua proteção e bênção estejam sempre sobre cada um deles. Também te louvamos pelo sucesso na cirurgia da senhora Elisabetta Bonés, bem como pela sua pronta recuperação. Fica também com todos os doentes e enlutados desta pandemia, Senhor Jesus. Ó Senhor, te rendemos louvor, honra e glória ao teu nome por haveres fundado neste lugar a nossa querida comunidade evangélica luterana da Cruz. Durante 87 anos, o povo teve o privilégio de ouvir a pregação da tua palavra, bem como pudemos desfrutar dos santos sacramentos, do batismo e da Santa Ceia. Agradecemos-te, Senhor, por nos haveres conduzido ao caminho da salvação, por nos protegeres contra todo o perigo espiritual e por nos confortares em toda ansiedade e tribulação. Graças te damos porque nos fizeste crescer em quantidade, conservando a pureza doutrinária. Por isso imploramos que continues agraciando esta congregação com o tesouro da palavra, proclamada e ensinada por mestres fiéis que alimentem um povo com o teu santo evangelho. Senhor Jesus, prometeste conservar a igreja no mundo até o fim. Permite, pois, que esta congregação seja uma luz que brilhe para muitos, como uma cidade edificada sobre o monte, a qual não se pode ocultar. Que habite sempre em nós com teu amor, tua graça e proteção. Por amor de ti mesmo. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebe a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faz resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Pois bem, chegamos ao final deste culto. Desejando a todos vocês uma abençoada semana, pedimos que compartilhem este link para que assim mais e mais pessoas possam ouvir essa mensagem consoladora do Verbo que se encarnou e providenciou a salvação de toda a humanidade. E a todos vocês que fizeram ou fazem parte da história desta comunidade, parabéns pelos 87 anos da querida Selk. Deus abençoe todos nós. Até a próxima. Querida congregação, já essa semana a gente disparou um e-mail e também no grupo Informações do WhatsApp uma pesquisa
para que a gente consiga dar andamento num chamado para um novo pastor. Então, por favor, deem uma olhada nisso, acompanhem, participem, porque é a atividade mais importante que a nossa congregação e que a diretoria está conduzindo neste ano de 2020. Esse era o recadinho, só para reforçar o conteúdo que foi enviado. Muito feliz pelo aniversário da congregação neste domingo e pela comemoração que a gente faz agora com mais um drive-thru conduzido após. Um grande abraço e uma boa semana a todos.